Liturgia diária. Sábado, 23 de novembro de 2024. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma, enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue, e quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama, simbolicamente, Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas, felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus. Penetrou nos 2 profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os 2. Subi para aqui. Eles subiram ao céu, na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa, louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos.
O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada irmã, amado irmão, esta passagem do Apocalipse é difícil de interpretar. Os profetas realmente constituem uma praga para o grande império. No meio da humanidade, Deus reserva certas áreas onde, apesar de tudo, os crentes poderão continuar a adorar a Deus e a vencer o contágio dos idólatras. A ideia de segurança inviolável que os judeus atribuíram ao templo é reinterpretada pelo profeta do Apocalipse e aplicada à segurança espiritual da comunidade cristã, acima do reino satânico do Anticristo. A morte dos profetas enche de alegria a sociedade, por eles denunciada, e por um tempo eles se regozijam com seus cadáveres insepultos. Depois de um tempo, os profetas reviverão. Isso significa que, embora o poder temporal consiga, em certos momentos, livrar-se dos incômodos profetas, o Espírito, mais uma vez, suscitará a profecia no meio da igreja. Mais uma vez, vemos principalmente as autoridades religiosas dos judeus armando uma armadilha para Jesus, tentando apanhá-lo em alguma renúncia e desacreditá-lo. Mas Jesus mais uma vez saiu vitorioso. Hoje, os saduceus apresentam-lhe a história de uma mulher que se casou com 7 irmãos após a morte de cada um deles, e perguntaram-lhe de quem ela seria quando a ressurreição chegar, acreditando que tem um argumento para rejeitar a ressurreição. A resposta de Jesus é clara para destruir a armadilha dos saduceus. Aqueles que forem julgados dignos da vida futura e da ressurreição dos mortos não se casarão. Ele também invoca Moisés no episódio da sarça, quando clama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque para ele todos estão vivos. Além dessa passagem, sabemos que Jesus defende fortemente a sua ressurreição e a de todos os seus seguidores, quando disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem me segue, ainda que morra, viverá para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até mais.